Bom dia, um feliz dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando, ouvindo um sussurro acima de um grito. Uma lição pede para a gente ler Marcos 5, de 1 a 20, né? E espero que você medite nesses textos aí, né? E o que eles nos ensinam sobre o grande conflito aí, a respeito desse relato aí extraordinário, né, sobre o poder de Jesus. Bom, nós vimos que na noite anterior, no lago, foi inesquecível, onde Jesus ali acalmou a tempestade, não é isso? Estava no barco, e ele chega pela manhã aí aos Gerazenos, na manhã seguinte, que também foi impressionante. O relato de Marcos conta a história de um endemoniado, né? Ele é apresentado aí como comovente essa história, né? Nós vimos aí em Marcos 5:4 que ninguém podia prendê-lo, ou seja, nada podia prender o endemoniado, rompendo aí com todas as restrições, e vivia no cemitério aí entre os túmulos e se feria, né, com pedras, não é isso? Então ele encontra Jesus. Naquele momento o homem corre ao encontro de Jesus e prostra-se diante dele, né? Que significa que ele o adora, não é isso? O homem reconhece Jesus, que ele era a única pessoa que poderia ajudá-lo, né? Mas quando abre a boca, os demônios dentro dele gritavam para Jesus. Quem podia ouvir o pedido de ajuda sussurrando do homem, acima dos gritos do demônio, era somente Jesus. Jesus viu aquela alma aflita, pedindo socorro, né, para que ele pudesse ser liberto, né, como a Bíblia mesmo fala, daquela legião de demônios que o estava atormentando, não é isso? Então Jesus escuta o socorro, né, daquela alma, né? E eles pedem, né, para que fossem mandados para ir para uma manada de porcos, né? Existia ali 2.000 porcos, né? E Jesus permite, né, que eles entrassem nos porcos, e nós vimos no relato que os porcos caíram no precipício abaixo e se afogaram. Isso aí foi um desastre financeiro para os proprietários. Nós podemos ver também no relato que aqui não aparecem os discípulos. A gente entende que provavelmente eles fugiram, não é isso? É incrível que os demônios sabiam, né, quem é Jesus, e sabiam que eram impotentes diante dele, ou seja, o seu poder era superior a eles, né? E eles imploraram por 2 vezes, como é relatado em Marcos, né, para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam e sabiam do poder de Jesus sobre eles, né? A história nós vemos aí que tem 2 características predominantes. Primeiro, né, está cheia de elementos aí relacionados à impureza ou contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento, né? Túmulos e mortos, números 19, 11 e 16, o sangramento, Levítico 15, e os porcos, Levítico 11, verso 7, né? Mas o que em segundo lugar, né, a segunda característica, sobressaindo-se aos diversos elementos aí que nós vimos aí da impureza, esta batalha
entre os poderes do bem e as forças do mal, Jesus expulsou os demônios. Nós vimos aí a vantagem de Jesus. E os demônios mataram os porcos. Essa foi a vantagem de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, né? Vantagem de Satanás. Mas Jesus enviou de volta um homem curado como sua testemunha. Essa foi a vantagem e a vitória de Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Nós vimos no relato da história que aquele homem pediu para ir com Jesus, mas Jesus falou para que ele fosse para a sua parentela, para que ele fosse para a sua casa e que ele relatasse, né, como Jesus teve compaixão dele. E foi o que ele fez, né? Ele foi contar tudo o que Jesus tinha feito no relato da história e muitos se admiraram do que tinha acontecido. Ou seja, ele virou aí um grande missionário. Apesar de Jesus, né, não poder ter ficado ali na cidade, ele deixou aquele homem para que ele pudesse pregar o amor, a misericórdia, a salvação e a graça de Cristo Jesus. Não é isso? E nós vemos que essa história nos dá esperança, porque Jesus é a única pessoa que pode nos ajudar nas lutas, né, do grande conflito entre o bem e o mal, relatada aqui nessa história, né? De um lado, os poderes das trevas, do outro lado, o poder de Jesus, que sobressai e, com certeza, o seu poder é maior do que o poder das trevas. E sabemos que no final, assim como aqui teve esse final, Jesus, né, contra o mal, retirando o mal daquele homem, assim também vai ser, né, no tempo do fim. Jesus será, né, o vencedor, né, e aqueles que estiverem com ele, né, que forem seus fiéis adoradores, guardarem seus mandamentos, né, seus estatutos, seus juízos e terem a fé em Jesus, também vão sair vencedores, ganharão aí seu galadão, a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. E você se coloque sempre ao lado de Cristo, né, sabendo que o poder dele sobressai sobre o poder do mal. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.